época eu era office boy, trabalhava no escritório de importação e exportação. E andava na cidade toda. Aí tomei conhecimento do Palácio das Mágicas, aqui na outra galeria. Depois fiquei sabendo do Centro Mágico Nacional, uma outra galeria. Então sempre que eu passava por aqui, eu parava e ficava olhando, apreciando, né? Não tinha dinheiro para comprar nada. Até que eu não tenho um dinheirinho, comprei uma urna das moedas, uma coisinha e tal. E fui indo. Um dia eu cheguei na loja, o vendedor estava manipulando bolinha, manipulação de bolas de excesso. Aí eu fiquei olhando e tal, eu não tinha dinheiro para comprar um jogo de bolinha, perguntei o preço, era caro. Aí em casa tinha um pé de limão, eu fui lá, peguei um limão e comecei a treinar com o limão, rodava para todo lado. Você imagina, o dia todo andando na cidade com o limão dentro do bolso e rodando. A habilidade que eu fiquei com esse limão. Aí um dia eu cheguei na loja de mágica e perguntei pro vendedor, aquelas bolinhas lá vermelhas e tal. Ele falou, tem aqui a bola do Celso. Eu falei, como é que faz isso? Ele fez uma demonstração, fez um torniquete, e eu vi como ele fez, fiz alguns passes lá. Aí eu comecei a treinar com o limão. Treinava, sumia, aparecia e tal. Aí o dia que eu fui lá, eu estava com mais habilidade que o vendedor, tanto que eu treinava. Aí junto o dinheiro eu comprei bolas de Celso e tal. Nessa mesma loja tinha um cartaz que tinha um show da Associação dos Mágicos de São Paulo, show de Natal. Um dia eu vou trabalhar nesse show aí. Ah, que isso? Um dia eu vou trabalhar nesse show. Aí eu sabia que tinha reunião na segunda-feira, toda segunda-feira eu estava lá, até que eu fui na terceira segunda-feira, o presidente falou assim, olha, para frequentar tem que ser associado. Né? Você gosta de mágica, estou vendo que você tem uma habilidade e tal. Aí eu fiquei sócio. Fui me apresentando na associação. Aliás, a primeira apresentação, toda segunda-feira o Amirati, grande amigo, presidente da NSP, me perguntou, aliás, falaram assim, ele sempre perguntava, alguém quer se apresentar na próxima segunda-feira? E toda segunda-feira, 2 mágicos se apresentavam a rigor. A rigor. E eu estou na minha, não sou mágico, não sou nada, aí o Olecran falou assim, Amirati, esse menino aqui tem uma habilidade boa, ele pode se apresentar na segunda-feira. O Amirati falou, como é o seu nome? Falei, não tinha pseudônimo ainda, falei o nome. Ele falou, então vou marcar você para segunda-feira. A perna fez assim, a barriga já ajeitou. Aí eu fiquei pensando, falei, agora? Nem roupa eu tenho. Aí cheguei depois do Amirati e falei, Amirati, acontece o seguinte, eu não tenho roupa para me apresentar ainda. Em vez de ser nessa segunda-feira, pode ser numa outra segunda-feira? Pode, tá bom. Ele escolheu uma outra pessoa lá. Aí um colega meu que dançava, tem um paletó que parecia um smoke. Eu falei, você não quer me vender esse paletó? Não, vendo. Comprei o paletó, calça preta eu já tinha, comprei uma gravatinha borboleta. E pai, saí, me apresentei na associação. Só que eu me apresentei já matando a pau, baralho, coisa tudo possível eu fazia. Inclusive o sonoplasta, você estava conversando com o Amirati na coxinha, eu lembro muito bem. O Amirati falou para ele, Gasparini, esse menino aí vai longe, hein? Eu escutei do palco, assim. Aí fui, teve um torneio interno na associação, eu entrei, peguei o primeiro prêmio, a medalha tenente do Oliveira, concorrendo com o mágico já de nome, entrei e ganhei. Até que, na força da palavra, o Amirati falou para mim, olha, em dezembro vai ter um show de aniversário da Associação dos Mágicos, você vai se apresentar, tá? E outra coisa, você vai encerrar, se prepare que você vai encerrar. E eu trabalhei naquele show que eu tinha com meu primo e encerrei o show. A Rani entrou na minha vida, 10 anos depois. Isso, 10 anos depois. Eu trabalhava, fazia alguns cachês num circo, teatro. Sempre fazia estreia e tal. Aí numa dessas idas ao circo, ela foi assistir o espetáculo. Aí eu saí do carro, eu tinha terminado o espetáculo, ela estava na porta conversando com a irmã dela e o palhaço que é meu amigo. Aí eu olhei para ela assim, olhei o pezinho dela, estava com um tamanquinho. Falei, essa é bonitinha, como é seu nome? Você espera um pouquinho que eu já venho aqui, tá? Aí saí que estava com uma outra menina no carro. Fui, levei a menina, voltei, aí dei carona para ela, para a irmã dela. Aí trouxe seu irmão, né? Zé da Boquinha. E começou aí. Aí marcamos o encontro, não foi possível, ela deixou, ela foi um dia no circo, eu não estava, teve que viajar, deixou o telefone, que ela era bancária, né? Eu trabalhava aqui no banco. Deixou o telefone, eu liguei, encontrei com ela e começamos a namorar. Depois de um ano, 11 meses,
Eu dei exclusividade para ela. 40 anos de casado. 40 anos de relacionamento. Na verdade, eu achei que eu nunca ia trabalhar com ele. Porque sempre que a gente se encontrava aqui no café, que o Café dos Artistas é o ponto de encontro de todos os artistas circenses da época, ele fica de frente para o Largo de Paissandu e a Avenida São João até quase Ipiranga. Então ficava lotado. Como na época ninguém tinha telefone, o meio de contato mais rápido ainda era o telegrama, então os artistas se concentravam aqui. Quando ia chegar um circo na cidade, todo mundo vinha para cá, era o primeiro encontro. Primeira coisa, então você sabia que ia chegar o circo, segunda-feira está todo mundo lá, então era o ponto de encontro de todos. E eu trabalhava aqui na Libero Badaró, então eu vim encontrar com ele aqui no Café dos Artistas. Eu saía às 6h30, ficava esperando, porque ele estava sempre no escritório assinando o contrato. Aí depois eu fui descobrir que esse contrato, na verdade, é que ele estava lá em cima, lá em Ipiranga, jogando sinuca. E um amigo dele ficava fazendo companhia para mim, para ninguém chegar perto e tal. Aí ele falava assim, vou lá avisar o Rocan que você já está esperando. E quando tinha algum show para ele fazer, o pessoal falava assim, por que você não leva a sua namorada? Ela é bonitinha, tem um sorriso bonito, não sei o quê. Ele falava, eu sou autossuficiente. Então eu achei que jamais eu iria ingressar na carreira artística, né? Eu era só acompanhante, ajudava a carregar mala, chegava no show, às vezes eu precisava colocar a mesa dele em cena, mas eu sempre ficava na retaguarda dando apoio só de camarim. E aí a gente casou, teve o primeiro filho, ele continuou essa vida de fazer boate, fazer espetáculos privados, corporativos, e eu em casa, dona de casa, cuidando de um filho. E em dezembro de 79, ele veio aqui no Café dos Artistas, o seu Lamas, que era secretário do Circo Garcia, estava precisando de um mágico, porque o mágico do circo deles era Dimitris, que já é falecido. Era um manipulador também, e marcou época. Ele marcou época, ele fazia basicamente 3 números, né, no circo, mas ele agradava muito, ele era um mágico escrachado, ele tirava muito partido de situações. Um bom artista. E aí o seu Lamas convidou o Rocan para fazer um final de semana em Ribeirão Preto. E quando chegou em Ribeirão Preto, ele chegou em casa. Ele chegou em casa com a notícia que ele viria para o Circo Garcia e me convidou para ir com ele passear. Falou, fim de semana a gente vai passear e a gente vê como é que é lá e se diverte e tal. E só tinha 30 bailarinas no elenco, né? Ele já foi contando assim que, né, chegar lá 30 mulheres, né, todas bonitas, né? Aí eu falei, não tem problema, não pode ir. E eu fui com ele, só que chegando no Circo Garcia, o seu Antolin, que era o proprietário do circo, Antolin Garcia, gostou do espetáculo dele, a maneira como ele conduzia o espetáculo. E aí terminou o primeiro espetáculo, que foi na sexta-feira, estreia, o seu Antolin o convidou para seguir. Você não pretende ficar com a gente, que a gente está indo para São Paulo, para fazer Rio Claro, São Carlos, e vamos estrear lá na Ibirapuera, eu gostaria que você fizesse parte do elenco. Aí ele veio. E nessa de vir, assim, mudou, porque quando chegou no ginásio de Ibirapuera, ele era um prestidigitador, fazia números pequenos, né, mas de grande importância, muito bem executados. Mas para um ginásio de Ibirapuera precisava de alguma coisa maior. Muito grande. E aí no circo, apesar de ter 30 bailarinas, todas já eram comprometidas com a rotina do circo. E precisava de alguém para entrar com ele. Ele falou, você vai entrar comigo. E eu tinha feito uma única apresentação na Associação dos Mágicos de São Paulo, como parte, não apenas, assistindo ali ao lado. Aí eu falei para ela, era um palquinho, tinha coxinha. Eu queria colocar ela no palco, ela não queria. E ela, quando fica nervosa, começa a sorrir. Parte ideal, sorrisão, né? Aí eu dei um copo com água, ia fazer água no jornal, dei um copo com água para ela, falei, a hora que eu fizer assim para você, você traz a água para mim, tá? Tá? Aí eu mostrei o jornal, tá. Dobrei, dei um copo, ia saindo, falei, espera um pouquinho, coloquei água, dei um copo para ela, fiz água no jornal, tá. Ela saiu. Foi a estreia dela de parque. Mas ele me enganou, porque ele me deixou com o copo na coxia e falou assim, a hora que eu chegar na beira do palco, você me entrega o copo. Só que ele ficou do outro lado do palco, aí eu tive que entrar no palco e entregar o copo. Aí eu parei e eu já tinha uma noção de postura cênica, porque quando eu era mais jovem, né, ainda no primário, que hoje seria o fundamental, na terceira série, eu participava de um grupo de orfeão, que é o coral da escola.
E a gente aprendia a postura, ficar sempre sorrindo. A professora ainda falava assim, se pousar um elefante no nariz, você continua na postura. Então eu estava em público, eu tinha que manter a postura. Mas o joelho estava tremendo. Eu passei a tarde toda com dor na perna, de nervoso, porque a perna estava balançando muito. E a responsabilidade de estar do meu lado. E aí eu fiz essa entrada, né, assim, num espetáculo profissional, e depois num evento que foi aniversário da Associação dos Mágicos de São Paulo. A gente já tinha o Júnior nasceu em 78, isso foi em maio de 79. Ele falou assim, se prepara que você vai entrar de partner comigo. E eu tremendo, como se prepara? Porque ele não ensaiava em casa, ele já sabia a rotina dele toda. Então o que eu fazia? Era espelho e treinar movimentos que eu via no circo. Então eu erguia o braço, parar com a postura certa com a perna, procurar que ângulo ficava melhor, como andar com elegância. E ele chegava em casa, tá ensaiando? E eu falava, não sei. Aí um dia ele mandou fazer, vai, estamos entrando, como é que você vai fazer? E aí eu entrei e ele falou, tá bom, vou fazer isso, a hora que eu te der isso, você faz isso, a hora que eu te der aquilo, você passa pra cá, passa pra lá. Me dirigiu. E aí eu fiz a primeira apresentação, que foram 10 minutos, para mim foi 1 segundo. Porque anunciou e já tinha acabado. A tensão, assim, aquela coisa foi tão forte, que quando eu vi já tinha passado o número. Graças a Deus eu fui bem, mas foi a única apresentação. Teve um mágico que foi meu grande inspirador, chamava-se Dracon. Ouviu falar? Dracon. O cara que me inspirou na mágica. Queria ser um mágico, porque eu li a biografia dele, porque naquela época você não conseguia ver o cara trabalhando. Então você lia a biografia e tal, e eu achava fantástico. Depois eu conheci. E nesse show, eu abri o espetáculo e o Dragão fechou o espetáculo. Até brincamos aí, eu vou abrir com chave de ouro e você encerra com chave de ouro. Dragão. Trabalhei com ele, grande amigo. Quando a gente chegou no Circo Garcia, aí ele foi fazer Grande Ilusão. Eu fazia aparição no Templo de Benares, né? Mas também com aquele sufoco, né? 2 horas antes de começar o espetáculo, já estava com aquele frisson, né? De vou me apresentar para milhares de pessoas, e filho pequeno, né? E um filho de 1 ano e um pouquinho, né? E começamos daí, seguindo nossa carreira. Depois, em maio, ele saiu do Circo Garcia temporariamente, né? Porque aconteceu uma coisa desagradável com o personagem do circo, que a gente amava muito. Ele foi assassinado e a gente sofreu muito, porque a gente, quando é da cidade, você vê a morte como uma coisa que você tem que guardar um luto, e não teve isso. Ele foi assassinado de madrugada, foi enterrado 3 da tarde, na hora que começou o primeiro espetáculo da matinê, e aquilo nos tocou profundamente, porque a gente achou que tinha que ter sido guardado o momento de luto. E no circo não é assim, o espetáculo continua. Aí, em reverência a ele, na segunda-feira, que era a folga dos artistas do circo, a gente foi encarreado até o cemitério, todos os artistas, os técnicos. Ele era uma pessoa muito querida, ele era um contorcionista. Ele tomava conta do nosso filho, durante o número, ele tomava conta do menino, nosso filho. E eu fiquei muito abalada, eu achei que fizeram muito pouco caso da perda dele, né? Que ele era uma pessoa importante no espetáculo. Eu falei para o Boca, você quer continuar, você vai, eu vou voltar para casa. Aí passou coisa de 1 mês e ele voltou para casa também. Nesse meio tempo eu já estava grávida do segundo filho e não sabia. Aí o Circo Garcia foi pro sul. Quando eu estava em Curitiba, em dezembro, ele chamou o Rocan para fazer a estreia. Aí o Rocan falou, eu não posso, que a minha esposa tá para ganhar bebê por essa época, e só quando o bebê nasceu. Nisso o circo fez Curitiba, veio para São Bernardo do Campo, meu filho já estava com 1 mês de nascido. Aí a gente voltou pro circo, e daí a gente já comprou trailer e vamos embora Brasil afora. E estamos nessa luta já há 40 anos, né? Eu acredito que dignificando a arte mágica, fazendo com muito amor de verdade, não é aquele amor que a gente fala, profissionalismo acima de tudo, bonito, né? Onde estiver sendo divulgado, é a paixão mesmo de levar entretenimento de qualidade, de ver o sorriso na cara do espectador, de repente a gente perceber até lágrima, né? A pessoa vai comentar que se emocionou durante o número. Isso é o melhor pagamento, independente da questão financeira, que, como eu digo, né, todos nós temos nossos compromissos e a gente tem que ter com que se manter. Mas a gente
preza por estar sempre fazendo o melhor, não importa se é uma apresentação no meio da favela, se é uma apresentação no Palácio do Governo, onde quer que seja. A gente tem que estar sempre dando o melhor, sempre com o melhor sorriso, o melhor figurino e sempre da melhor maneira, né? Porque aquilo, de repente, para quem está assistindo, é um estímulo muito grande. E principalmente a mágica, eu vejo ela como uma coisa que estimula demais a pessoa, porque você está fazendo o irreal se tornar possível. Então, por que os nossos problemas não podem ser solucionados se de repente o mágico pega um lenço e o lenço se transforma num ponto? Isso é irreal, isso não existe, né? A gente falando de verdades, né, nuas e cruas, é impossível, não existe. E o mágico faz. Então ele nos leva a sonhar, nos leva a acreditar que é possível, sem contar aquele momento de glamour, que é o figurino, que é a música, que é a movimentação. Tudo isso acho que enriquece bastante quem está assistindo, né? A gente gosta de ver que a gente serve de exemplo, né? O mais importante é isso. Hoje fala muito a palavra legado. A gente está deixando um legado, querendo ou não. O Rocan é uma grande referência de mágico no Brasil, também no exterior. Eu tive a oportunidade de estar junto com o Rocan no Planeta Mágico, lá em Belo Horizonte, né, com o Shuchi Ogawa, né? E o Shuchi Ogawa estava me cumprimentando, dizendo que assim, eu estou no nível das partners top. Nossa, para mim isso foi um grande elogio, porque todos nós temos ídolos, né? Uma das pessoas que eu reverencio como partner é a Dove, que trabalhava com o Goldfinger, não sei se ainda continua, que eu não tenho visto. E a Carol, né, a Carol, que trabalhava com o Mr. Electric, também sempre sorrindo, apesar de ser uma senhorinha, mas uma senhorinha elegante, né? Vamos envelhecer, mas envelhecer não aparecia a idade dela, você via artista. Eu acho que isso que é legal, né? E de repente o Shuchi Ogawa, que é um cara que é extremamente conceituado, né? Um grande profissional, e aí vem e me coloca num patamar desse assim. Então eu acho que eu estou conseguindo fazer dentro da minha humildade, da minha simplicidade, de ser partner, porque uma vez a gente teve a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, numa apresentação que ia ter na Marge, que ia ter uma palestra sobre partner, e a palestrante não foi. E aí o Roger estava com a gente lá em Juiz de Fora, fazendo uma apresentação com o Titonelli e alguns outros mágicos. E ele falou: Rani, você não quer falar sobre partner? Eu falei: olha, eu posso falar sobre partner, mas eu não sou uma palestrante, né? Posso falar da minha vivência. Não, porque vai ter a palestrante fulana, tal, não sei o quê, e ela vai falar, você só complementa. Eu falei: claro, o meu testemunho particular do que eu acho. E chegou no dia, a palestrante não foi. E aí eles pediram para que eu falasse, e tinha saído um boletim da Marge falando assim: em JF, né, que é Juiz de Fora, estiveram Rocan, Roger, o casal mágico, né, que é o Vierini e a Milene, mas aí é casal mágico. E só o nome dos mágicos que participaram do evento. O Henrique Vargas trabalhou com a mãe dele, com a Alba, eu trabalhei com o Rocan, e a esposa do Roger, a Cíntia, trabalhou com ele. E o nosso nome não saiu. Então a primeira... Nosso das partners. Aí a primeira pergunta: qual a importância da partner para o mágico? Eu falei: nenhuma. Como nenhuma? Eu falei: a gente não é importante, visto que saiu do boletim que só teve Roger, Rocan, Vierini, né? E nós não estávamos lá, eu não estava, a Alba não estava, a Cíntia não estava, então a gente não tem importância. E aí eles pediram desculpas, eu comecei a falar sobre a importância da partner e tal, de trabalhar, porque eu costumo dizer, e é o que eu acredito, que a partner é aquela que não se incomoda de ficar em segundo lugar para que o mágico brilhe. Então você tem que estar sempre do lado, sem se fazer notar, mas sendo notada na hora que é preciso. Então eu tenho sempre cuidado de não passar pela frente do artista, né? Não chamar a atenção de repente alguma coisa que eu vá fazer, não desfocar o artista principal. E até quando precisa, eu chamar a atenção. As pessoas falarem de você: olha, eu achei você se Rocan, gostei muito, como você fez aquele comentário. Então é muito gratificante, sabe? Você saber que você
fez um trabalho honesto, sempre honesto, profissional, um trabalho bem feito, perfeito. Então, e saber que as pessoas gostam, alguns se inspiram nisso, como eu me inspirei no Dracon. Então as pessoas também vão se inspirar em mim. Sem assistir, né? Que é a diferença. E assim, eu fico muito contente, fico orgulhoso. Às vezes ela fica, pô, mas tá te copiando. Eu falei, não, só se copia quem é bom. Se fosse ruim, ele não copiava. Ninguém chuta cachorro morto. Então eu acho errado a pessoa querer copiar na íntegra e achar que está sendo legal, porque ninguém gosta de ser copiado desse jeito, profissionalmente. E alguns ainda falam assim, copia igualzinho você, igualzinho, às vezes fazendo mal, e acaba até, de repente, prejudicando aquele número que queima. O Rocan tem vários números que ele tirou da rotina quando ele trabalhava no circo, ainda no Garcia, porque as pessoas iam assistir, os mágicos sempre estavam lá todas as semanas, e aí copiavam a rotina, copiavam a música e apresentavam no feito. E quando a gente ia fazer a apresentação em algum lugar, muitos anos depois, a criança vinha perguntar para mim, ele faz aquele número que faz assim e já revelava o segredo porque tinha sido mal executado. Então já era um número que eu tirava da rotina, porque queimou o número. Você tem que ter o respeito de você que está assistindo agora. Quando você for copiar alguém, copie, mas copie para fazer melhor. E tenha o respeito sempre por aquele que veio antes de você. Porque eles, às vezes tem gente que fala, mas foi uma mágica boba, não tinha por que não ensinar. Não se ensina mágica. O Rocan é uma pessoa que briga, até hoje nós já deixamos de ganhar dinheiro em grandes eventos, que era para ser revelado números de mágica para artistas que iriam fazer a apresentação no lugar do mágico. O Rocan iria dar só uma assessoria técnica, a gente nunca fez. Porque mágica é para quem faz mágica. Quem faz mágica é mágico. Então, quer ter mágica no seu evento? Contrata um mágico. O Rocan fica doente quando ele vê pessoas que não são do meio, porque ele fala, o ator está sabendo, o coreógrafo que estava lá está sabendo, a bailarina que fez está sabendo, o cameraman está sabendo, a faxineira está sabendo, ele contou para a mãe, contou para o irmão, e aí te derruba. Entendeu? A mágica é uma coisa que tem que ter um segredo. Não tem como você ter segredo você contando para todo mundo. Porque só quem dá valor para o segredo revelado é quem é profissional. O profissional é que sabe avaliar como foi executado aquele segredo. E aí ele vê o outro lado da coisa. Leigo, eu sou uma parte que eu não gosto de ver segredo de mágica. Quando a gente vai trabalhar num evento que tem vários mágicos, eu não fico na coxinha assistindo. Eu detesto saber segredo. Eu quero viver a ilusão da arte. Eu quero sentir a mesma sensação que o público que está do outro lado sente. E quando eu olho para o artista, eu vejo fazer um número e eu percebo como foi feito, não foi bem executado, porque eu não olho para ver o segredo, eu olho para ver a emoção final, de ver aquela coisa irreal se transformar numa coisa visual, bonita, verdadeira e ter aquela sensação de que a mágica realmente existe. O Jornal Rasgado, eu fiz a vida toda o Jornal Rasgado. Para mim, então, seria essa mágica que marcava. Fiz a vida toda, mas o que me marcou muito, o que me marca sempre, é a manipulação. Sempre. Qualquer manipulação. Pedais, carta, bola, ficha, qualquer uma. Para mim é o que resume minha vida. Eu acho que o grande mérito do Rocan, e eu me emociono quando eu falo, porque é verdadeiro, é de coração, é ser uma pessoa que sempre foi honesta com a arte mágica. É uma pessoa que sempre se reservou de não estar divulgando, de não estar fazendo virar uma coisa vulgar a arte mágica, por mais simples que seja o efeito mágico. Quando ele passa pelo viaduto Santa Efigênia, ele vê pessoas fazendo mágica na rua para vender até artes chineses, ele fica muito triste, de verdade, porque estão vulgarizando a arte mágica. Então eu sei que ele quer ser lembrado como uma pessoa que sempre viveu honestamente da arte, que nunca cuspiu e nem vai cuspir no prato que comeu. Eu acredito que nós não escolhemos essa vida artística. Deus nos escolheu, principalmente o Rocan. Eu vim como acessório depois, Deus me deu de presente para ele. Mas Deus toca a pessoa e fala, você vai fazer isso. Então a gente tem que
cumprir essa missão que Deus deu pra gente e fazer sempre da melhor maneira possível, honrar o compromisso que a gente tem com todos aqueles, como eu já disse, que vieram antes da gente. Não existe mágica boa, existem mágicos bobos que apresentam mal a mágica, que não têm amor pelo que fazem, que vão buscar aquilo porque está dando dinheiro naquele momento e depois acabam enveredando por outros rumos. Nada contra, mas não cuspa no prato que você come. Procure pensar no seu colega que está trabalhando e está vivendo daquilo honestamente. O Rocani, esses 41 anos que eu convivo com ele, muitas pessoas já perguntaram por que você não faz ventriloquia. Sabe o que eu falo? Eu não vou tirar o emprego de um colega que vive de fazer ventriloquia. Eu sou mágico. Deixa o coitado que faz ventriloquia ganhar o dinheiro dele com o boneco dele. E o Rocani ia ser um excelente ventríloco, porque ele é uma pessoa extremamente espirituosa, ele sabe brincar, ele sabe mudar a voz, e ele gosta do que ele faz. Eu tenho certeza que ele ia fazer muito bem, mas a gente tem esse respeito pelo nosso colega. Então não se venda. E uma coisa que eu, partner, sinto muito, que eu sei que é uma coisa que o Rocani também sente muito. Gente, o mágico hoje, a figura mágica hoje está virando coisa de artigo de festa, sabe? É fantasia para festa. Você vai vestido de quê? Eu vou de mágico. O mágico tem que ter o figurino, tem que ter aquela elegância de um mandrake que a gente via nas revistas, que a gente via nos filmes. Eu acho que essa é a figura do mágico que fica. O mágico de casaca, o mágico de summer, ou de dealer, de cartola, com sapato de verniz, com elegância, um Fred Astaire, aquela pessoa elegante, fina. Lá atrás você pode andar do jeito que você quiser, mas na frente do público você tem que respeitar e você tem que colocar sempre a sua alma na frente do seu ego e tem que fazer o melhor. Você tem que conseguir tirar o aplauso sincero, tirar o sorriso e até a lágrima. Continuamos ativos ainda. Então hoje a gente vai fazer estreias, temporadas, né? A última a gente fazemos fez a estreia 2 semanas. Kojak Circus, nós ficamos 3 meses, né? Fazendo no Mato Grosso do Sul, a gente fez Campo Grande, depois fomos para Rondonópolis, até Cuiabá. E aí deu saudade de casa, a gente volta e aparece outra temporada, a gente vai, mas a gente já fica em hotel, não tem mais aquela vida itinerante de carregar a nossa casa junto, né? Mas é muito bom, a gente sente falta da estrada. Quando a gente fica muito tempo em São Paulo, a gente fala, tô com saudade de estrada. Aí a gente vai, faz no final de semana, faz 2 semanas e continua trabalhando. Você imagina, tinha um Dodge Charge RT, lindo, meio a capota de vinil branca, roda gaúcha no carro. E um trailer Diamante Turiscar. Eu puxava com dó. Você imagina o Brasil inteiro pela estrada viajando no circus. Eu não peguei o avião e fui na cidade e tal. Eu fui ali pela estrada até chegar na cidade. Fizemos isso a vida toda. Essa é a causa, é o motivo do pseudônimo dela. Quando a gente estava trabalhando no Nordeste, já apareceu o digníssimo Fernando Collor de Mello, que ele foi candidato a governador de Alagoas, e ele começou com essa coisa de combater o Marajá. Para quem não sabe, hoje, nova geração, os Marajás eram os políticos que viviam a custa de não trabalhar. Continua acontecendo hoje, é a mesma coisa. Ficava na boa vida. O Collor deu esse nome de Marajá, que ele ia combater os Marajás. E a gente estava, nessa época da eleição, nós estávamos lá em Maceió. E depois a gente veio para São Paulo, um amigo nosso que já tinha trabalhado conosco no Circo Garcia, que era domador de feras, né, de tigres, elefantes, macacos. Ele estava lá conosco nessa época de Maceió. E quando a gente veio para São Paulo, a gente já não viajava mais com o circo, e o Circo Orlando Orfeu estava armado no mesmo terreno que nós estávamos estacionados com o trailer, que era um espaço que a prefeitura tinha cedido para artistas circenses que não estavam viajando com o circo, que era o espaço da Associação Piolim de Arte Circense, no AMB, onde hoje é o Sambódromo. E o Circo Orlando Orfeu chegou e armou bem na frente, então nós ficávamos no fundo junto com os artistas do circo, nos trailers. E esse Zoltan, que é um amigo querido, hoje mora em Santa Isabel, não mais trabalha, ele passava e o Rocani sempre deitado, ensaiando no trailer. Sempre deitado, vendo televisão, vendo videocassete, na época era top,
assistindo grandes mágicos, né? E sempre manipulando, ensaiando coisas novas, e ele passava e falava, cadê o Marajá? Eu falava, o Marajá está deitado, mas deitado ensaiando, né? Porque ele consegue ficar deitado e manipulando o tempo todo. E um dia o Rocan tinha saído, eu não tinha nome de parte, né? Então, a primeira vez que eu me apresentei na Associação dos Mágicos, o Amirati me apresentou como Tabata. E eu não me sentia à vontade com o nome, né? A Filha da Feiticeira, que era um seriado que tinha na televisão nos anos 60, 70, que era muito famoso, e o nome não me fez nada, não me acrescentou nada, e só me apresentei essa vez como Tabata. E quando eu comecei a trabalhar com o Rocan no circo, eu aparecia no aparelho, então não se fala o nome de parte, nunca aparece, é só mais um acessório. Depois, quando a gente começou a trabalhar juntos, e aí já em São Paulo, para a gente fazer eventos para a prefeitura, para o estado, você tem que comprovar que você é profissional. E para eu ser profissional, eu tinha que ter um nome profissional. E um dia o Rocan tinha saído. DRT. Eu já tinha DRT como dançarina, né, porque no Circo Garcia eu dançava, mas não tinha nome artístico. E um dia ele saiu e o Zoltan passou e falou, cadê o Marajá? Eu falei, o Marajá saiu. E deu aquele clique, assim, que eu acredito que é uma coisa iluminada de Deus, ou sei lá, de um anjo bom. Alguém soprou no ouvido. E dá aquele toque pra gente, né? Bom, esposa de Marajá, eu fazia muita palavra cruzada quando eu era adolescente, né? Esposa de Marajá, 4 letras, Rani. Eu falei, pô, Rocan e Rani, fica bom, né? Ele chegou em casa e falei, tem um nome artístico. Ele falou, qual? Não sei se eu vou gostar. Eu falei, Rani. Ah, ficou legal. Era R-A-N-I. E aí fiquei sendo apresentada por Rani para sair em publicações, porque eu precisava de comprovar que eu era um artista. E quando o Williams e o Enio fizeram o festival de mágica lá em Barueri, né, que foi um sucesso, o Festival Latino-Americano de Mágicos, o Williams ligou pra gente e falou assim, Rani, como escreve seu nome? Eu falei, como se fala? R-A-N-I. Ele falou, eu mandei a publicação pro mundo todo, R-A-N-N-Y. Eu falei, então segue assim, porque não tem nada publicado, né, só coisas pessoais, então seguiu e marcamos, né, graças a Deus, não tenho feito muito feio, né. Procuro ajudar no que eu posso. De vez em quando eu atrapalho. Você está indo bem, não está indo bem. Como toda parte, né? Eu digo que os mágicos têm a parte para poder pôr a culpa em alguém quando algo não dá certo. A culpa sempre é da parte. Nunca é dele. Porque o mágico não erra. O mágico se engana. A mágica para mim, além de ser um meio de vida, de sobrevivência, é o amor da minha vida. Essa aqui é o amor da minha vida, e a mágica também. Eu sou o terceiro amor da minha vida. É a segunda. Não, primeiro é a mágica, depois são os carros, depois... Não, o carro é terceiro. Então, e é isso a mágica para mim. É uma coisa que eu não sei viver sem. Eu durmo, acordo, respiro, mágica. Eu deito na minha cama para assistir um programa, aqui na minha cabeceira tem dedais, tem bolas Excelsior, tem um baralho, eu pego as bolas, fico com as bolas. Pego o dedal, é um baralho, o tempo todo incrível. Eu olho uma vitrine, eu fico olhando o que pode ser feito com mágica, com esse material. Então eu respiro a mágica para mim é tudo. Sempre o amor em primeiro lugar e querer tirar de você o seu melhor sorriso, seu aplauso, fazer a diferença na sua vida, porque Deus nos escolheu para estar aqui desse lado, levando entretenimento de qualidade, levando a magia da mágica para todo mundo. Muito obrigado, eu que agradeço.